Renata, a gente, de uma certa forma, claramente desacelerou muitas coisas no ambiente de trabalho nessa pandemia. Então, projetos foram pausados, outros projetos foram colocados de lado porque eles não fazem sentido nesse momento. Então, de uma certa forma, muita coisa desacelerou no trabalho. Porém, por outro lado, e aí eu quero refletir isso um pouco com você, por outro lado, outras coisas aceleraram muito. Porque, imagina, muitas empresas que tinham uma operação muito bem estruturada e desenhada, simplesmente, meio que da noite para o dia, e eu também já ouvi relatos participando de alguns eventos online de empresas que refizeram totalmente o seu fluxo, por exemplo, comercial, em uma semana. Então, a empresa tinha lojas no Brasil inteiro, na semana seguinte ela estava tendo que vender por uma plataforma de e-commerce que muitas vezes não existia, a plataforma foi criada em 7 dias, ou existia, mas era uma coisa assim, era só um complemento, ninguém estava nem aí para essa plataforma, e da noite para o dia passou a ser a única forma de vender. Então, por outro lado, muitas coisas, ou para uma parte das pessoas que estão no mercado de trabalho, é o contrário. A pandemia acelerou demais algumas coisas. Então, eu imagino que o pessoal da área de TI está numa loucura, o pessoal da área de vendas tentando encontrar formas de vender. Então, assim, no meio desse por um lado desacelerou, por outro acelerou muito mais, como é que a gente se prepara para se adaptar a qualquer um dos dois cenários? E aí é importante porque, de novo, a pandemia ela só tornou muito mais agudo algumas coisas que acontecem no cotidiano de forma, né, mais soft. Então, a adaptabilidade é uma coisa extremamente necessária hoje em dia. Mas a pandemia deixou isso evidente. Então, como é que nós, como seres humanos e como profissionais, podemos trabalhar essa adaptabilidade? Como que eu vejo isso de uma forma a nível de saúde mental? É sempre trabalhando a questão cognitiva, Isielson. A gente precisa sempre estar muito preocupado com os nossos pensamentos, né? Que forma eu penso sobre tudo isso? Porque como eu tinha dito antes, não importa muito aquilo que está acontecendo lá fora. O que importa realmente é como eu interpreto e como eu lido com isso. Então, nesse momento, o que a gente precisa aprender, principalmente, a questão de emoção e cognições, para a gente poder ter uma vida mais saudável, né, e um desenvolvimento melhor dentro das duas questões, eu diria. Tanto na questão de ser algo que parou, que frustrou, que foram sonhos e objetivos que ficaram, assim como aquele que está correndo contra o tempo e fazendo tudo funcionar. A gente precisa lidar com frustração. Primeiro ponto. Se eu não sei lidar com frustração, eu preciso correr e pedir ajuda, porque é o que a gente mais vai lidar nesse momento. Perfeito. Por quê? Exatamente por conta de tudo que você falou, né? Alguns sonhos, alguns objetivos meus vão ser frustrados, ou pelo menos vão ficar em stand-by. E eu preciso aprender a lidar com isso. Como que eu aprendo a lidar com isso? Ou eu vou lidar na prática e vou sofrer e levar o tapa na cara da frustração naquela hora, ou eu vou buscar uma ajuda para que eu consiga entender de uma forma cognitiva melhor isso, né? Então, assim, melhorar os meus pensamentos em relação a isso. Quem tem dificuldade em lidar com frustração sabe que tem, sabe que é difícil, então busque ajuda, por favor, porque realmente vai precisar, tá? Então, a gente precisa entender que os imprevistos acontecem, as incertezas estão aí, e a única forma da gente lidar isso no contexto de adaptabilidade, como você fala, é exatamente aprender a lidar com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias decepções e as nossas frustrações, que são nossas e não são do outro. As minhas não são as suas. Então, não adianta eu querer jogar as minhas frustrações em cima de você, responsabilizar você por algo que é meu. Então, isso é muito responsabilidade de cada um. Perfeito. A gente chegou num tempo agora que não tem mais, vamos todos nos responsabilizar por isso. Não, cada um tem que se responsabilizar pela sua saúde mental. Então, claro, que a gente vai olhar em nível de empresas e grupos
que a gente precisa ter, sim, um cuidado dentro da empresa, dentro daquele grupo, dentro daquelas pessoas, olhando para a saúde mental delas. Mas eu digo principalmente que cada um precisa cuidar da sua, de uma forma, assim, muito criteriosa, muito cautelosa, exatamente por conta de não saber como as coisas vão acontecer. Então, esse seria o ponto principal para lidar com essas dificuldades aí que esse tempo está trazendo. Legal. Para a gente afunilar aqui o nosso bate-papo, eu quero terminar aí com duas perguntas que estão muito próximas e também estão numa ideia que a gente já falou aqui antes, que é a ideia da possibilidade da pandemia, da gente olhar para a pandemia não só pelo lado negativo, que tem muita coisa para olhar, mas também pelo positivo. E tem uma percepção interessante que é a seguinte: a pandemia, esse momento, trouxe uma oportunidade gigantesca, porque a pandemia está funcionando como uma espécie de catalisador, possibilidade gigantesca de explorar coisas novas, da inovação, né? Então, quando eu digo que eu tenho que adaptar completamente um fluxo de trabalho, isso quer dizer inovação. E que talvez, quando a pandemia acabar, eu vou olhar, vou comparar e falar o seguinte: cara, esse modelo da pandemia é melhor que o pré-pandemia. Então, é uma inovação. Então, a minha pergunta é a seguinte, minha primeira pergunta das duas últimas aí, qual a importância da gente olhar para esse momento na busca por novos hobbies, novas habilidades, novos hábitos? Como é que a gente pode fazer isso e qual é o grande benefício de fazermos isso? O benefício sempre de estar aberto à mudança não tem como mensurar, né, isso é extremamente importante. A gente tem que estar aberto a conhecer coisas novas, a buscar coisas que talvez a gente nunca tenha olhado, a gente nunca tenha buscado, exatamente por conta da gente estar sempre tão regrado num tempo, né? Ninguém tinha tempo para nada, né? Ninguém tinha tempo para... Hoje a gente tem tempo. Uhum. Na verdade, a gente está vivendo um tempo que a gente tem mais tempo de sobra do que tempo realmente fazendo algumas coisas. Então, a gente precisa se reinventar exatamente. Uhum. É olhar e falar assim, o que eu posso fazer de diferente? E se permitir. Muitas vezes as pessoas não se permitem ao novo, não se permitem à mudança, não se permitem essa flexibilidade, né? A gente foi criado muitas vezes dentro de um padrão e a gente continua vivendo nesse padrão. Só que eu entendo que esse momento que a gente vive não dá mais para viver o mesmo padrão que a gente viveu a vida toda. Por quê? Porque mudou. Uhum. Mudou. A gente nunca viveu isso. Se eu nunca viver isso, o padrão que eu estava seguindo provavelmente não vai continuar funcionando. Então eu tenho que buscar novos padrões. E aí, como que eu faço isso? Me permitindo. Não adianta. Isso é extremamente importante. É baixar a autocrítica, né? Baixar aquela coisa de ficar se cobrando o tempo todo, acreditar que existem mais coisas dentro da gente que a gente pode fazer, que a gente gosta de fazer, do que realmente a gente acredita. É o se permitir, não tem outra forma. Porque esse é um tempo em que a gente precisa se reinventar, né? Precisa buscar novas histórias, precisa buscar novos hobbies, novos gostos, e isso é super importante, porque a gente não sabe exatamente o que vai funcionar e o que não. Mas e aí? Tudo bem. Se funcionar, a gente continua. Se não funcionar, a gente para por aqui. Mas o importante é se permitir mudança. Isso é fundamental na vida do ser humano. E o tempo pede isso, né? Tá escrito, mudança. Não tem outra coisa.